Muito bem, cá estamos nós, voltando para a nossa conversa com o deputado Eduardo Farias, do PCdoB e da base do governo do Estado na Assembleia. Antes de continuar, vou oferecer a ele uma beiçada de água. Dudu, vamos fazer um brinde aqui. Essa água aqui é lá do Quinari, tu conhece, né? Quinari eu conheço. E a água do Quinari é um negócio internacional. Aliás, se tem uma coisa que não vai faltar no estado do Acre é água. Aliás, eu até soube, tu estava ali na prefeitura como vice-prefeito? Isso. Quando contrataram essa prospecção? Sim, do aquífero. Do aquífero e essa outra de bombar a água direto para as casas das pessoas? Direto para as casas, exatamente. Essa ideia, eu ainda não vi divulgarem esse negócio, eu soube porque eu andei consultando os meus detetives. E aí, vai ter verágua para todo mundo. Vai ser a grande surpresa. Eu acho que a gente vai conseguir ainda. Mas tem um caminho grande ainda para percorrer, por isso que eu acho que não foi divulgado ainda, mas no momento certo. Eu puxei aqui porque eu achei legal, como apreciador, né, das notícias dos bastidores, eu soube desse negócio, achei muito interessante. Parabéns. Depois a gente vai ter um papo aqui com o Eduardo, o outro Eduardo, o lá do Saeb, que é meu amigão e que agora deve estar à frente já destas coisas. Mas, Dudu, verágua à parte, pela qualidade inquestionável da água do Quinari, a verágua obedece a todos os padrões, né, e normas dos Ministérios da Saúde, da Agricultura, da Anvisa, tudo, é água confiável, né? Sem dúvida. E em falar em água confiável, essa análise parece muito humilde da sua parte, sobretudo, porque você começou a carreira política, e eu lembro aqui, porque a gente, né, ajudou, assim, de alguma maneira, a dar visibilidade ao trabalho que você e o Papo Tião faziam, né, na avaliação bem crítica, de propor modificações na área de saúde e tal. E a gente vê hoje assim, poxa, alguma coisa mudou drasticamente do que era para o que é. E aí você diz assim, puxa vida, nós erramos em alguns momentos na condução dos processos de conversação com a sociedade, né? Não priorizando a manutenção de apoiamentos em sindicatos, do movimento social. Enfim. Você vê essa paralisação, essas coisas todas, como um movimento que se perderá na opinião pública por conta do claríssimo conteúdo político partidário, né, que tem uma eleição no ano que vem, que certamente interessa à oposição sangrar esse governo o mais tempo que pudessem resolver as questões, porque é legítimo, natural que alguém tente fazer isso em política, embora para a sociedade esse negócio não funcione muito. Mas, enfim, é mais político do que propriamente sindical, é mais partidário do que sindical, é mais partidário, mais eleitoral do que de necessidade dos trabalhadores. Hoje, por exemplo, se fala tão bem dos salários dos médicos, por que essa categoria empombou? Empombou no bom sentido. Certo, Clemente. Olha, eu vejo sempre com muita tranquilidade isso. Eu acho que é parte do jogo político. E ele acontece com as armas que cada um tem. Eu diria que nós só precisamos separar o joio do trigo. Existem aí servidores bem intencionados, que buscam realmente melhorar a qualidade do seu salário, que é justíssimo e não há como contestar isso. E ao meio disso existem sempre os aproveitadores. Eu participei o tempo todo também dessas negociações na Assembleia. E a gente percebia que quando a gente queria achar uma saída, alguma coisa, sempre alguém protestava com coisas que não tinham absolutamente nada a ver. Protelatórias. E aí, Clemer, você tem uma certa experiência, quem está nos vendo também já deve ter visto muita negociação de salário. O cara joga 100% para ter 20%. Né? O cara chega com 70%, sai com 5%, sai feliz. Nós estamos dando 20% e tem gente bala da vida porque não deu 21,5%. Então, se você pede 21,5%, aguenta 20%, né? É uma negociação fantástica. Né? Então, eu acredito que se tem essas pessoas, a gente só precisa isolá-las, identificá-las e isolá-las. Né? Porque isso não é bom nem para os trabalhadores, que precisam melhorar. Nem para o usuário do sistema. Nem para o usuário do sistema, nem para o governo. Então, eu acho que, nesse momento agora que nós estamos gravando esse programa, ocorrendo reuniões desses sindicalistas com a equipe de governo, eu acredito que nós vamos chegar a um bom senso, porque eu também acredito muito na capacidade de negociação dos nossos sindicalistas, como eu acredito muito também na sensibilidade do governo. O governo acenou com a possibilidade de ampliar para o setor saúde a oferta de vantagens que estão sendo pedidas,
ou isso vai parar nisso mesmo e a Assembleia vai acabar aprovando o reajuste uniformemente? Olha, Clemer, como é um reajuste linear, ele não pode, nesse final de negociação, acredito eu, você colocar vantagens a mais em uma categoria que você desmontaria tudo aquilo que foi acordado com os outros. Qual é o diferencial que você está tendo nas outras categorias todas? Além dos 20%, para você ter uma ideia, a UFAC está de greve, todos os trabalhadores da UFAC, porque estão pedindo 8%. Né? Então, vão ficar muito felizes se a presidente Dilma acenar com 5%. Né? E podem sair dessa, inclusive, sem nenhum aumento. Né? Só com a reposição das faltas, aquela coisa que a gente negocia quando termina uma greve. O governo do Estado, mesmo no meio dessa crise, está dando 5% agora e 15% no ano de 2012. Quer dizer, um aumento global nesses 17 meses, na verdade, não são nem 24, 2 anos, mas são 17 meses, está dando 20% de aumento. Então, eu acredito, Clemer, que essa negociação ela só vai chegar com a diferenciação em relação ao que já foi negociado nos detalhes. Por exemplo, e vocês têm sugerido isso? O governo tem sugerido através dos deputados? Não, eles têm feito isso. O governo tem feito isso. Por exemplo, a educação, ele dá os 20%, mas também negociou um curso, negociou uma puladinha. O pessoal da educação ontem falou aqui, muito feliz. Exatamente. A saúde tem uma grande luta que é com relação à insalubridade. Eu acho que isso pode ser conversado com o governo, ver como é que implanta. Né? Isso é um diferencial, além dos 20%. Você pega a PM, discute o risco de vida. Né? Você pode fazer os 20% e depois discutir risco de vida numa possibilidade que o governo possa ir aos poucos se adequando. Então, eu acho que as outras categorias só fecharam porque também tiveram a diferenciação. E eu creio que essa mesma conduta o governo vai ter com essas duas categorias tão importantes, né? Que é a saúde e a segurança pública. Por isso que eu acho que nós vamos chegar a um bom termo. Você estima que até quando é possível que a Assembleia já tenha em mãos o projeto final, no ritmo em que as negociações estão indo, apesar dos grandes embates, né, e das notícias que saem de endurecimento de um lado e de outro, né, com gente sendo ou não afastada da linha de frente e tal, esse embate. E tá bonito de assistir, parece uma luta de... Isso é ruim para quem está lá, é um estresse danado. Fighting. É um estresse danado. A gente acredita o seguinte, Clemer, foram abertas novamente as negociações, com outros interlocutores inclusive. Estão sentados, nesse momento que a gente está gravando aqui, está tendo lá a negociação. A ideia é que se negocie hoje, entre pela noite, se precisar amanhã também, entre pela manhã e vá para a tarde, porque à tarde os trabalhadores já têm uma assembleia marcada para sexta-feira à tarde, para que em essas negociações, tendo andado com um bom tempo e tenham chegado a um acordo, ou ao menos a um acordo que possa ser fechado com os trabalhadores, eles vão para a Assembleia e, aprovado pela Assembleia, já retira a greve. Então, na semana que vem, o governo já manda o projeto para a Assembleia e a gente já vota, porque tem um tempo aí que é o recesso parlamentar. Então, sim, também, né? Nós temos até o dia 15 para aprovar tudo isso, que é a quinta-feira que vem. Porque depois, entre recesso, você sabe que a Assembleia agora não pode ter período extraordinário. Então, entrou em recesso, ela só volta a atuar mesmo em agosto novamente. Então, nós temos esse tempo, e eu acredito que tanto o governo como a Assembleia e principalmente os trabalhadores estão com esse tempo na cabeça. Então, minha fé é que a gente consiga negociar até amanhã, sexta-feira, vote, com os trabalhadores aceitando a proposta que o governo possa ter fechado, e na semana que vem o governo manda a matéria para a Assembleia e a gente vota na terça, quarta ou quinta-feira, encerrando mais esse episódio aí dessa negociação salarial. Dudu, e ontem, junto com as notícias de negociação com os funcionários públicos, veio também a rodada de desembargadores com o governador Tião Viana e a assessoria do governo. Foi uma notícia de meio do dia, de hora do almoço e tal, alguns repórteres já não estavam acompanhando aquilo, porque estavam com foco em outra coisa. Enfim, apazigou-se também essa situação com relação ao judiciário e a essa reivindicação do judiciário de participação na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias? Sim, eu creio que sim. Nós também tivemos no miolo disso, quando a LDO foi para casa, lá para ser votada, nós tivemos ali um debate muito forte com isso. E ali, igualmente, na negociação dos trabalhadores agora, houve também um pouco de, vamos dizer assim, falta de
de uma habilidade, eu não diria, mas faltou um pouco mais de diálogo. Né? Diálogo faltou esse ceder na renúncia para se avançar. Né? Também, e às vezes a forma como eu falo, a forma como você me escutou, né? O jeito que eu te olhei, essas coisas que não é essência. Né? Não é essência, mas acaba sendo um componente. Quando você senta, e aí sentaram mesmo vamos dizer assim, os comandantes, né? O governador Tião Viana, o desembargador Daí Longini, que é o presidente do Tribunal de Justiça, chegaram a um acordo. E eu fico muito feliz, porque não é bom para ninguém, para a sociedade principalmente, que dois dos poderes mais importantes, que é o executivo e o judiciário, estejam em situação de confronto. Sem né? dúvida. O Acre se notabilizou na última década, Clemer, e você é testemunha e ator dessa história, como jornalista, como uma pessoa que influencia com as suas opiniões. O Acre se notabilizou exatamente pelo fortalecimento das instituições na última década e, acima de tudo, pela parceria das instituições. A capacidade de articulação. Todos os nossos grandes avanços que nós tivemos na área social, na área de justiça, na área Assembleia, de limpeza. Você fala assim, poxa, talvez pela sua humildade, assim, dos dois poderes mais importantes. Né? Os poderes são três, o legislativo é tão importante. E eu quero aproveitar isso para já terminando nosso tempo, dizer assim, a Assembleia está tendo um papel bacana nisso, assim, deu para resgatar alguma independência do legislativo, né? De finalmente a Assembleia se posicionar como um poder, né? Para tentar fazer o papel dele, né? De sair costurando, oferecendo soluções, no caso dos funcionários públicos agora, e no caso do judiciário e outros. Hein? Eu não tenho dúvidas, Clemente. Vocês falaram agora de uma frente de apoio ao cooperativismo e tal, né? Que eu pensei que esse trem já existia, mas para você ver, né? Não é uma construção que, enfim, graças a Deus que chegou, né? Chegou. Sem dúvida. Quando eu falo dos dois poderes mais importantes, é exatamente a partir de um dos poderes. Quer dizer, o poder legislativo é importante, mas a partir do nosso olhar, a gente enxerga os dois outros poderes, que é do ponto de vista que eu enxergo. Mas, obviamente, que tem que ser harmônicos e atuar em parcerias. Mas eu diria, Clemer, que ontem mesmo, se você for ver os noticiários, o Moisés, que é um camarada, um amigo, um irmão que eu tenho, é um homem firme nesses seus posicionamentos, um homem da maior grandeza. Né? O Moisés ontem se emocionou. Né? Quando você bota a alma nessas coisas, e eu acho que ali a Assembleia hoje, como ele mesmo diz, há tanto tempo a gente não vê um escândalo, há tanto tempo a gente não vê um deputado metido com falcatruas, com esquemas, Eu acho que essa também é um resgate da instituição. Tem uma outra coisinha que a gente fica sabendo. Não, de postura. Detalhes pessoais aí do pessoal. Não, aí esse aí não vamos entrar nisso. Não vamos entrar nesse mérito. Eu diria que, então, nesses 10 anos, o Acre se notabilizou por isso. Então, esse encontro do Executivo com o Judiciário, ele volta à normalidade do que é o Acre, né? E do que o Acre precisa. Nós temos muita coisa ainda para alcançar, muitas barreiras ainda para ultrapassar, muitos desafios ainda que estão postados nos nossos caminhos. Então, eu acho que nós só vamos conseguir superar tudo isso, Clemer, com unidade, sabe? Todos nós pensando num Acre bom, num Acre que seja produtivo, que seja inclusivo, que tenha justiça social e que, acima de tudo, dê para nós, para as futuras gerações, uma condição de qualidade de vida. Beleza. Dudu, prazer em te ver, tá? Deus te abençoe, te guarde aí. E qualquer dia desse aparece aqui de novo para a gente tomar uma bilha d'água e jogar umas conversas no mato. E eu vou ver se eu trago o boi novamente para cá. Traga o boi, traga aquelas boias. Como é que é o nome? Como é que chama? As cunhamporanga. Cunhamporanga. Eu não sei nem o que é, mas é de passar no cabelo ou é de almoçar? Não, a cunhamporanga é a mulher mais bonita da tribo. Deus é grande. Eu vou fazer um intervalo. Já eu volto, sem cunhamporanga, mas volto.